Gente, o documentário Making a Murder da Netflix não tem fim, né? Inclusive assisti a primeira temporada, que são 10 capítulos longuíssimos sobre a história do Steve Avery, e depois descobri que tem uma segunda temporada e talvez a Netflix vai produzir uma terceira, porque até agora eles não chegaram no final. Sobre o que é o documentário? É a história de Steve Avery, um rapaz de 20 e poucos anos de Wisconsin, nos Estados Unidos. Em 1985 foi acusado por uma violência S, uma VS e um ataque a uma vítima, uma mulher bastante famosa, uma mulher muito respeitada da sociedade, e ele sofre muito preconceito porque ele é da família Avery, que é dona do lixão e do desmanche de carros da cidade. Ele carrega estigmas de serem pessoas ruins porque são, né, pessoas que mexem com lixo. O Steve é um rapaz que tem dificuldade de aprendizado, ele é uma pessoa bastante simples, no início, e ele tem pequenos envolvimentos com a polícia, tá sempre ali fazendo alguma coisa errada. O documentário cobre os primeiros 20 anos, praticamente, desde 1986 até 2007, que é a primeira temporada. Inclusive, a gente vai ver a qualidade da gravação mudando ao longo desses, sei lá, quase 20 anos. Em 2003, depois de 18 anos, ele consegue a ajuda do projeto Innocence Project, que é um projeto muito importante que investiga casos de pessoas que foram presas sem culpa. E aí eles conseguem comprovar que o Avery havia sido preso sem culpa, que havia DNA de outro agressor, inclusive um agressor contumaz, um cara que foi preso várias vezes por agredir mulheres e que estranhamente era parecido com ele, fisicamente parecido. Mas o que pesou muito para eles em 85, quando ainda não havia disponível o DNA, foi a alegação da vítima. Só que a vítima teve as suas memórias modificadas, implantadas, porque ela estava muito assustada, foi um crime bastante brutal, e aí os policiais já falaram, deve ser coisa do Avery, e meio que colocaram na cabeça dela e fizeram um retrato falado, mostraram uma foto dele de 23 anos, ela disse, é ele. E depois eles descobriram, na verdade, que tudo foi manipulado. Aí, depois que ele sai, ele entra com um processo de pedido de indenização do Estado e de denúncia contra esses policiais. E a gente começa a ver que tem uma porrada de problemas no processo, que na verdade eles prenderam o Avery porque eles já achavam que ele era culpado. Não é que eles implantaram as provas, mas eles simplesmente meio que, foi o Avery, pronto, acabou. Acabaram induzindo a vítima a dizer que era ele. E aí a gente descobre que eles conseguem comprovar e a própria vítima meio que diz, não, eu acho que eu me confundi e eles acabaram me manipulando. E aí, nesse processo que o Innocence Project faz contra o estado de Wisconsin, eles descobrem que era bem possível que a polícia já sabia que não era o Avery, mas como eles não conseguiriam prender o outro cara que era realmente culpado, eles o prendem e colocam o cara 18 anos na prisão. O Avery sai, tá vivendo uma vida legal, mas ele tem a audácia de processar o estado e pedir uma grana que eu acho certinho, acho que ele pediu pouco, $400 mil, e foi a conta de, acho que $25 mil por ano de prisão. Eu ia pedir muito mais, porque 18 anos da vida, o cara entra com 23 anos, perdeu a juventude dele toda na prisão. No meio desse processo, no ano de 2005, uma mulher desaparece perto da casa do Avery. O corpo dela, a ossada dela é encontrada numa espécie de fogueira que o Avery teria feito. Encontraram o DNA do Avery na chave do carro dela e alguns gotículas de sangue ali no carro da moça, que era um Toyota, um carrão daqueles grandes, e ela tinha ido, na verdade, lá fotografar o carro dele para venda. Então ela era fotógrafa e ela desaparece. E aí a gente acompanha de 2005, quando o Avery é culpado, até 2007, que é o processo do julgamento. E, gente, o que fica muito parecendo na série é que sim, a polícia implantou provas para culpar o Avery. O que eles contam é o seguinte, que eles não têm certeza de que não foi o Avery que cometeu o crime, que eles não confiavam muito bem no DNA, que era parte da natureza dele ser um monstro e que agora ele finalmente tinha matado uma mulher. E aí o Avery acaba fazendo um acordo com o condado de Wisconsin, onde isso aconteceu, recebe uma grana porque ele precisa de dinheiro para poder pagar os advogados agora. No meio dessa situação, o Brendan Dassey, que é o sobrinho de 16 anos dele, é coagido a confessar que participou de uma espécie de orgia com essa mulher e que eles a violentaram, deram um tiro nela, enforcaram e etc. E aí no documentário eles mostram um vídeo do menino dando o depoimento. É perceptível que é um menino também muito simples, que tem dificuldade de aprendizado, e o menino acaba confessando coisas que ele nem sabia. E aí a gente acompanha na primeira temporada toda a luta dos advogados do Dassey e do Avery para provar a inocência dos dois. Mas o Avery acaba sendo condenado sim em 2007 por causa do crime. E aí, isso cobre a primeira temporada, que foi publicada em 2015. Tem uma parte bem chata, que é a parte do julgamento, porque julgamento ninguém merece, né?
Na segunda temporada de 2018, que eu ainda não assisti, a Netflix vai mostrar os efeitos que a condenação e aquele crime tem. E aí eu vou levar uma questão aqui. Muito da sociedade, da cidade onde ele mora, muita gente acredita sim que a polícia armou para eles, porque desde que ele foi solto por um crime que ele não cometeu, ninguém mais tinha confiança na polícia. Mas a opinião pública geral do país, inclusive da família da vítima, obviamente, é que sim, que ele cometeu o crime. E a participação do Brandon Dassey fica difícil, porque tem hora que o menino fala que ele participou, tem hora que ele não fala que ele não participou. E eles pressionam o menino para inventar coisa e o menino não entende, como um adolescente, ainda por cima um adolescente com problemas de aprendizado, ele não entende que na verdade ele está cavando a própria cova. Aí eu descobri que em 2019, um prisioneiro, teria lá confessado que teria cometido o crime e aí reabriram o processo do Avery e agora em 2023, um dos policiais que foi entrevistado, né, apareceu no documentário, processou os produtores do documentário porque ele disse que ele foi ridicularizado no país inteiro e considerado um mau policial. E aí a Netflix diz que talvez vai ter uma terceira temporada. Gente, é um caso que não acaba. E a polícia fala que o documentário manipulou as histórias, que eles esconderam várias provas e muitas evidências físicas. Mas a gente vê mesmo ao longo do documentário que não parece que tinha tanta evidência física, não. Inclusive, as evidências físicas são muito esquisitas, como, por exemplo, ter o DNA do Avery na chave do carro da moça, mas só tinha o DNA do Avery na chave da moça, do carro da moça. O DNA dela mesmo, que a dona do carro não tinha, né? Outra coisa, havia manchas de sangue pelo carro em posições que não parecia correta. E aí eles tentaram comprovar que esse era um sangue que tinha sido trabalhado em laboratório e que a polícia teria pegado e usado esse sangue para poder criar essa cena. E aí um ponto alto da defesa é quando eles encontram o lugar, o compartimento onde está o sangue do Avery colhido, e esse compartimento ele foi violado e havia um furo na tampa da ampola de sangue, demonstrando que alguém sim tinha tirado amostras. É um caso tão complicado e eu fiquei muito chateada de saber que não teve um final. Então eu ainda vou assistir a segunda temporada e que no fim das contas até hoje eles não conseguiram provar se o Avery é inocente ou se não. Fica muito evidente que o trabalho da polícia foi muito, muito, muito mal feito, muito porco. Então acompanhe Making a Murder, primeira temporada 2015, segunda temporada 2018 e vamos ver se vai ter uma terceira temporada nesse caso que não termina.